Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa aula de número 20. Estamos na nossa unidade 2 da Química e hoje nós vamos ter dois protagonistas fundamentais na aula de hoje. Um, lógico, vai se destacar mais que o outro. Eu estou falando dos prótons e dos elétrons. Os elétrons serão o destaque principal da nossa aula, porque nós estaremos falando sobre distribuição eletrônica. Os prótons vão fazer parte porque o modo mais fácil e rápido de você saber quantos elétrons um átomo neutro tem é você conhecer o seu número atômico, que nada mais é que a quantidade de prótons que o átomo tem no seu núcleo. Então vamos lá para esse conteúdo que é super legal e trazer bastante informações junto com essas duas partículas. Vamos lá no slide. Nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica, né? Ou seja, nós vamos estar falando da distribuição dos elétrons dentro das camadas eletrônicas dos átomos. Essas distribuições, elas vão seguir um padrão que nós chamamos de diagrama de Linus-Pauling. Esse padrão vai mostrar para a gente que os elétrons não são distribuídos aleatoriamente e tampouco de modo linear. Outro ponto muito importante da aula de hoje são os elétrons que nós vamos conhecer, ditos como os mais energéticos e elétrons de valência. São duas nomenclaturas que vão designar elétrons que de fato são diferentes uns dos outros. E começamos com a distribuição eletrônica. Nós vimos nas aulas anteriores de átomos e suas partículas que os átomos são compostos por três partículas subatômicas ou três partículas elementares. Elas são os prótons de carga positiva, os nêutrons que não apresentam carga e os elétrons que apresentam carga negativa. Os átomos, no seu estado que nós chamamos de estado fundamental, ele vai ter caráter neutro. Não vai apresentar carga nem positiva nem negativa. Isso porque no estado fundamental, nós observamos que o átomo apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como os prótons são cargas positivas e os elétrons negativas, como eles estão na mesma quantidade, essas cargas se anulam. Então, no estado fundamental, o átomo é neutro. O que acontece aqui? De acordo com a necessidade de conhecer mais sobre a estrutura atômica, vários estudos foram desenvolvidos para saber o modo como esses elétrons se organizam ao redor do núcleo. Até porque o núcleo é algo fácil da gente entender que tem prótons e nêutrons. Eles não ficam vagando, eles vibram, tem movimento, porque nada na química, nada no universo é estático. Tudo está em movimento, só que eles não estão em um movimento tão livre quanto os elétrons. Vocês lembram do vídeo que nós passamos como pré-requisito, que era para vocês assistirem com relação aos modelos atômicos? Onde a eletrosfera, em termos de representação, ela seria basicamente do tamanho do Maracanã e o núcleo seria como se fosse uma bola de futebol no meio do campo. Então a gente consegue ter uma dimensão de como a eletrosfera ela é grande, mas não grande porque ela é totalmente cheia de átomos. Não, de elétrons, perdão. Não, é porque existem muitos espaços vazios ali. E aí existia a necessidade de entender onde esses elétrons estavam e como eles se comportavam. Daí veio o estudo do modelo atômico de Sommerfeld e observou-se que as camadas eletrônicas, elas são níveis de energia composta por outros subníveis, que são
onde os elétrons se encontram. São orbitais onde estarão os elétrons, emparelhados ou às vezes desemparelhados. Então, a gente vai estar vendo dentro da distribuição eletrônica essa organização dos elétrons dos átomos distribuídos dentro dos subníveis que formam as camadas eletrônicas. Tudo bem até aqui? Então vamos lá para a gente falar um pouco mais sobre essas distribuições. Vamos lá no slide. Então, quando a gente fala em distribuição eletrônica, nós estamos falando do modo como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo do átomo de um elemento químico. Nós vimos o modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? O Bohr pegou o modelo de Rutherford e aprimorou e observou que os átomos dos elementos químicos conhecidos na época possuem no máximo 7 camadas eletrônicas, ou ainda 7 níveis de energia. Cada camada representa um nível. Por que nível de energia? Porque quanto mais distante do núcleo é a camada, ou melhor dizendo, quanto mais distante do núcleo está o elétron, mais energia precisa para que ele se mantenha atraído pelo núcleo do átomo. Por isso que a gente chama de níveis de energia. Nós vimos ainda no modelo de Bohr que existem situações onde os elétrons recebem energia externa e saltam, né, entre aspas, saltam de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Quando isso ocorre, o elétron que até então era de um nível de menor energia, ele fica instável naquela posição, então ele libera aquela energia que ele recebeu na forma de um fóton ou de um quantum, que é na forma de luz. E isso explica, nós vimos nas aulas anteriores, o uso dos fogos artifício. Cada tipo de átomo ali emana uma cor diferente, um comprimento diferente de onda na forma de luz, por isso que são cores distintas. O que mais que nós vimos ainda do modelo de Rutherford-Bohr? Que as camadas eletrônicas, por serem níveis de energia, elas têm uma capacidade máxima de elétrons. Então, partindo do nível 1, que é a nossa camada K, nós sabemos que essa camada ela comporta no máximo 2 elétrons. Na camada K, somente 2 elétrons. Por isso que nós, na tabela periódica, só temos 2 elementos químicos que têm unicamente a camada K, que é o hidrogênio e o hélio, o elemento hélio. Esses 2 apresentam somente a camada K na sua estrutura atômica. O hidrogênio por ter apenas um próton e o hélio por ter 2 prótons. A partir dos átomos que apresentam 3 elétrons a mais, né? Vai ter 1, 2, aí 3 elétrons, a gente já vai para a próxima camada. Então ele vai preencher a camada K com os 2 elétrons. Se ele tiver mais um, aí vai para a camada L. E se ele tiver mais que 10 elétrons, vai para a camada M. E assim as camadas vão sendo preenchidas. Quando a gente chegar lá no estudo das tabelas periódicas, vocês vão observar que na tabela periódica existem 7 linhas horizontais. Essas linhas indicam a quantidade de camada que os átomos dos elementos químicos apresentam. Então, lá no topo da tabela periódica, você vai ter no seu canto esquerdo o hidrogênio e lá no final, no canto direito, o hélio. Somente esses 2. A tabela vai fazer isso aqui, ó, mais ou menos. Não é essa a estrutura que vocês têm na tabela de vocês? Por quê? Porque somente esses 2 elementos aqui apresentam unicamente a camada K na sua estrutura. A partir daí, todos os outros vão ter mais camadas eletrônicas.
Aqui novamente a representação, né? Ali a gente viu na forma de tabela e aqui seria a forma linear, né? Ou elíptica, né? Os círculos onde os elétrons vão girar ao redor do núcleo do átomo e ao redor dele mesmo. Mas o que acontece aqui? Durante as ligações químicas, nós temos que o átomo ele tem a necessidade, olha só a palavra, necessidade, de estabelecer o que ele chama de estabilidade, que é o que a gente chama de teoria do octeto. O que essa teoria diz? Ela diz que os átomos têm a necessidade de apresentar configuração eletrônica semelhante aos átomos dos elementos dos gases nobres. Vocês já pararam para pensar por que aqueles elementos do grupo 18 da tabela periódica recebem o nome de gases nobres? Antigamente, o que era a nobreza? Nobreza era uma classe social que pouco se misturava com outra classe. A nobreza, ela se mistura com a nobreza. Então, os gases nobres, eles recebem esse nome porque são gases que a gente considera ainda um pouco inertes. Eles são pouco reativos com outros elementos químicos. Por quê? Porque a configuração eletrônica deles, a distribuição dos elétrons na eletrosfera deles, faz com que eles apresentem uma configuração estável, com 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que apresenta 2. Então, a regra de octeto, essa teoria, ela diz que os outros átomos dos outros elementos químicos vão realizar ligações químicas para doar ou receber elétrons, ou ainda compartilhar elétrons, visando apresentar na sua valência a configuração eletrônica dos gases nobres. Essa é a teoria do octeto. Por isso, octeto. Octeto vem de 8, né? 8 elétrons na camada de valência. Tranquilo até aqui? Então vamos continuar no slide para a gente falar um pouco mais sobre essa teoria. Então aqui a gente vai ter átomos que vão ganhar ou perder elétrons para aumentar essa estabilidade, para se assemelhar aos átomos dos gases nobres que são estáveis. Os gases nobres são os únicos átomos que possuem a camada de valência completa. Quando a gente for na próxima aula que vai falar sobre a distribuição eletrônica dos íons, vocês vão observar que nós vamos ter átomos que vão estar ganhando elétron para completar o octeto e outros que vão perder elétrons com a mesma finalidade. A única camada de átomos que não pode ter mais de... A última camada, de um átomo, ela não pode ter mais que 8 elétrons, de acordo com a teoria do octeto. Aí a gente trouxe aqui para vocês observar a configuração da distribuição eletrônica dos gases nobres. Esses são os elementos que compõem a família dos gases nobres, iniciando com o hélio, que apresenta 2 elétrons, então ele tem a sua camada K preenchida com esses 2. Tanto é que, teoricamente falando, o hidrogênio, ele realiza ligações químicas para ficar com a configuração eletrônica do hélio. Não é que ele é invejoso não, tá, gente? É que é a estabilidade que ele busca. O neônio, a distribuição eletrônica dele, na camada K tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8. Então vai observar que a valência de cada um dos gases nobres, ela é com 8 elétrons. A valência nós chamamos a camada mais externa dos átomos. E olhando a configuração pela distribuição que a gente fez aqui para o sódio, a camada mais externa dele vai ser a camada M. É o núcleo aqui do sódio, ele tem a camada K, a camada L e a camada M. Essa camada aqui dele só tem um elétron. Então, o nosso sódio, ele tem ali
uma defasagem de 7 elétrons para ele poder chegar em uma configuração eletrônica dos gases nobres. Isso se ele fosse ganhar elétrons. Mas aí o que acontece? Existem algumas espécies químicas que têm tendência de receber. Por quê? Porque a configuração eletrônica dele já está muito próxima da dos gases nobres. Então, se a gente pegar o sódio, que só tem um elétron aqui, e ele decidir como se fosse racional, né? E ele vai lá e se desfaz desse elétron. Olha o que vai acontecer com o sódio. Ele vai deixar de ter essa camada aqui, porque só tinha um elétron e ele deu, e a camada de valência dele vai passar a ser essa aqui, com 8 elétrons. Por isso que a gente tem o cloreto de sódio, que é a ligação do sódio com o cloro. Porque o cloro, na distribuição eletrônica dos seus 17 elétrons, como que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vamos lá, 3 aqui já deu 10, então vamos diminuir um ali no 3p, porque vai ser 3p5. Cadê a borracha? Aqui. 3p5. Aí eu vou ter aqui 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. O que a gente observa? As camadas, né, os níveis de energia do sódio estão quase todos completos. A primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda 8 elétrons e na terceira ele tem 7, né? 5 mais 2, 7. Se ele se liga aqui e ganha esse 1 elétron do sódio, ele fica estável e o sódio também. Aqui o cálcio, é a distribuição eletrônica do cálcio. Essas são as camadas e a quantidade de elétrons que ele tem em cada um. Pela regra do octeto, essa é a camada de valência do cálcio, onde ele tem 2 elétrons. Significa dizer que ele tem tendência de perder esses 2 elétrons para que essa outra camada se torne a valência dele. Tranquilo? Então essas são as distribuições que a gente tem para esses átomos em camadas eletrônicas de cada um, somando o total de elétrons que ele tem em cada subnível. Os subníveis, eles estão dentro dessas camadas eletrônicas. As camadas são compostas por subníveis. E eles têm as capacidades máximas também de elétrons. Nós temos 4 subníveis energéticos. O subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, com 6 elétrons. O subnível D, com 10. E o F, com 14 elétrons. Então, a representação que nós temos para eles é essa daqui. S2, P6, T10, F14. Em termos de ordem crescente de energia, os subníveis estão organizados dessa forma. Então, a gente tem uma ordem crescente de energia para eles. Os elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma energia. Já os elétrons de um átomo, eles vão se distribuir em ordem crescente de energia dos subníveis. Então, a gente sempre vai começar pelo subnível S. Dependendo da quantidade de elétrons que o átomo tem, se ele tiver muitos elétrons, vai terminar lá no subnível F. Os elétrons de um mesmo subnível têm a mesma energia. A ciência na história. Tá, a gente viu, a gente está falando dessa organização dos elétrons em níveis de energia, em subníveis, só que aí como que nós chegamos nessa organização? Né? A gente tem aqui Linus Pauling, que foi um químico quântico. Ai, queria tanto que a gente tivesse tempo para falar mais sobre a química quântica, né? E também um bioquímico dos Estados Unidos, que é reconhecido como
cristalógrafo, biólogo molecular e pesquisador médico. Ele é amplamente reconhecido como um dos principais químicos do século XX. Olha só a importância. Ele criou a representação gráfica para mostrar a ordem crescente de energia dos subníveis. Essa representação gráfica ficou conhecida como diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama é a ordem que nós seguimos para distribuir os elétrons de todo e qualquer átomo, seja ele no estado neutro, fundamental, ou ele em fase de íon. Só que tem um porém que a gente vai ver na próxima aula quando se trata de um íon. O que eu preciso seguir para não errar na distribuição eletrônica? Eu preciso obedecer a sequência do diagrama. Sempre que eu chego aqui embaixo, ó, o nosso diagrama volta lá e continua. Então, eu vou distribuir assim, ó. 1S, 2S, 2P, 3S, aí sobe, ó. 3P, depois do 3P eu não vou pro 3D, eu vou seguir a reta, vou pro 4S. Cheguei aqui embaixo, volto, aí venho 3D, 4P, 5S. Volto de novo, 4D, 5P, 6S. Volto novamente, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 6P. Então, o diagrama de Linus Pauling, ele é na diagonal. Sempre que eu chego embaixo, eu volto e continuo a minha distribuição. Eu vou distribuir aqui dentro até que dê toda a quantidade de elétrons que o meu átomo tem. Se eu for realizar uma distribuição eletrônica e a quantidade de átomos, de elétrons que um átomo tem não preenche a camada ou o subnível, não tem problema, eu tenho que distribuir corretamente e fielmente a quantidade de elétrons que aquele átomo vai ter. Então, olha só, para realizar a distribuição eletrônica em subníveis e em ordem de camada do átomo neutro, magnésio, o que eu vou precisar? Eu tenho o número atômico dele, é um átomo neutro, então o número atômico dele vai ser igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Significa dizer que ele tem 25 elétrons. E são os 25 elétrons que eu vou distribuir para esse átomo. Como que vai ficar? Vou começar pela camada de menor energia, que é a camada K, que tem o subnível também de menor energia, que é o subnível S. Então, são 25 elétrons. Eu vou começar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Paro aqui. Por que eu paro aqui? Porque quando eu for somar, vai dar 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 5, 25. Eu vou distribuir a quantidade de elétrons que ele tem e parar quando a quantidade cessar, mesmo que o subnível não fique totalmente preenchido. Então, essa é a distribuição em subníveis de energia. Se a questão, o professor Almeida ou o professor presencial quiser fazer uma atividade com vocês e pedir essa distribuição em camadas, você vai pegar e vai somar a quantidade de elétrons que cada camada tem. Aqui, as camadas, você vai sempre somar na horizontal. Então, vamos lá. A camada K tem 2 elétrons, tá aqui. A camada L, 2 com 6, 8 elétrons. A camada M vai ter aqui 11 com 2, 13 elétrons. E a camada N tem 2 elétrons no final. Tranquilo?
Então, a distribuição em linha reta para esse nosso magnésio fica assim, em linha reta ou na diagonal, o que for melhor para vocês. Elétrons mais energéticos e elétrons de valência. A distribuição de elétrons no átomo, ela deve ser feita necessariamente em ordem de energia, ou seja, de acordo com o diagrama de Linus Pauling que a gente conheceu. A distribuição em ordem energética, ela termina com os elétrons mais energéticos do átomo no estado fundamental. Então, o subnível que tu preencheu por último, aqueles elétrons daquele subnível, eles são os elétrons mais energéticos. O nível de energia mais externo, ou melhor, a camada eletrônica mais externa de um átomo no estado fundamental, é o que nós chamamos de camada de valência. Então, vamos voltar aqui para a distribuição do magnésio. Pela distribuição do magnésio, a gente preencheu assim, né? Não foi na diagonal? Então, depois do 3p6 veio o 4s2 e, por último, o 3d5. Como o 3d5 foi o último a ser preenchido, esse daqui é o nosso subnível mais energético. Os elétrons que estão aqui são os mais energéticos para esse átomo. E qual é o ponto? Que quando a gente pedir os elétrons de camada de valência, eu vou para a camada mais externa. E a camada mais externa dele vai ser a camada N, o nível 4. E aqui eu tenho 2 elétrons. Então aqui, ó, camada mais energética, ou subnível mais energético, camada de valência. Por que que eu tenho que saber isso? Porque alguns elétrons vão ser distribuídos e vai dar certinho a camada de valência ser a camada mais energética, mas outros, como os elétrons do magnésio, não. Nosso nível, subnível mais energético é esse, enquanto a camada de valência é a camada mais externa para o átomo. E agora, olha só, para a gente praticar. Fazer a distribuição eletrônica em subníveis e agrupe-os em camadas para os átomos que têm. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir em subnível, que é usar 1s2, 2s2, e depois eu vou agrupar em camadas. Eu vou dizer assim, na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada L eu tenho 8 elétrons. É isso que o enunciado está pedindo. Então eu tenho o cloro com o número atômico 17, então eu vou distribuir seguindo o diagrama os 17 elétrons dele, e eu vou parar aqui, ó, que na somatória a gente viu esse exemplo que ele dá 17 certinho. E quando eu for agrupar esses elétrons em camadas, eu vou observar. O 1 é uma camada. O 2, todos os subníveis 2 aqui que estão dentro do 2 estão na mesma camada. O 3 já é outra camada, mas todos os números 3 estão na mesma camada. Então, por camada vai ficar camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons e a camada N, M, 7 elétrons. Continuando, agora com 32 elétrons para serem distribuídos. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, a gente distribui naquela regrinha lá na diagonal. Distribuindo na diagonal, nós vamos chegar nessa distribuição aqui, ó. Observe que depois do 3p6 vem o 4s2, aí a seta sobe, vai para o 3d10 e depois termina no 3p2, que vai dar 32 elétrons certinho. Uma dica para vocês, quando a quantidade de elétrons é grande, você vai preencher todos os subníveis sem medo, passou de 30, tiver exatos 30, quando der aqui o 3d10, ele vai dar 30 elétrons certinho, daí você só continua a tua distribuição. Então aqui eu tenho uns 32 elétrons. Quantas camadas esse átomo tem? Aí você vai olhar, o número 1 é uma camada, o número 2 outra, o 3 outra camada, ele tem 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, significa que ele tem a camada K, a L, a M e a camada N. Na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8 elétrons,
Na camada M, ele tem 18, que é aqui, ó, 2 com 6, 8, mais 10, 18. E na camada N, ele tem 4, que é o 4s2 e o 4p2. E para o ferro? Para o ferro, o número atômico dele é 26, então o átomo neutro dele tem 26 elétrons, e são esses 26 que a gente distribui. 1s2, 2s2, 2p6, deu 10. 3s2, 3p6, 4s2, deu 20, são 26. O próximo subnível é o 3d10, ele comporta no máximo 10, só que só faltam 6 elétrons, então eu coloco 3d6. O que acontece com esse cara aí? Ele tem na camada de valência dele, na camada de valência, 2 elétrons, tá aqui. E no subnível mais energético, ele tem 6, que é esse aqui, o último a ser preenchido. Por camadas, eu tenho camada K, 2 elétrons, L, 8, M, 14 e a N, 2 elétrons. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui em mais um? Nessa questão de vestibular diz: a seguir são mostradas 4 configurações eletrônicas. E aí ele dá aqui pra gente a primeira, 1s2, 2s2, 2p6. A segunda, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. A terceira, que vai terminar com 3p5. E a quarta, que termina com 3p6. Aí a pergunta: qual das configurações corresponde a cada um dos átomos? Do cloro com 17 elétrons, magnésio com 2, neônio com 10 e o argônio com 18. O que você vai fazer? Vai somar os elétrons. Então vamos lá. 2 com 2 vai dar 4, com 6, 10. Então 1 é do neônio. Aí você continua. Bom, aqui eu já sei que dá 10, então esse aqui vai dar 12. Então o número 2 é do magnésio. Se até aqui eu sei que dá 10, com 2, 12, com 5, 17. Então 3 é do cloro. E o último, até aqui eu sei que dá 10, aqui vai dar, com mais 8, 18. O último é do nosso argônio. Tranquilo. Quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? Vamos lá. Na camada de valência. Vou observar. Olha esse daqui, ó. A camada de valência desse tem 2. Nessa camada aqui tem 8. Nessa camada aqui nós temos 7. E nessa camada aqui nós temos 8. Então vai ser o 1 e o 4 que vão apresentar a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Aqui são as respostas que a gente já fez. E aí a gente observa, ó, que o 1 e o 4 apresentam a mesma quantidade de elétrons nas suas camadas. Tem mais exemplo? Tem mais exemplo. Desculpa. Nesse exemplo aqui, nós temos a seguinte pergunta. E é uma pergunta muito boa. Ele fala: o ferro é um elemento químico de número atômico 26. Voltamos, sempre lembre, se ele está falando do átomo neutro, o número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem número atômico 26, 26 prótons, 26 elétrons também. Na distribuição eletrônica do átomo de ferro no estado fundamental, qual o subnível mais energético e o subnível mais externo, respectivamente? O que você vai fazer? Primeiro ponto, que você não vai poder fugir da distribuição eletrônica desse átomo neutro. Você vai ter que fazer a distribuição pegando o diagrama de Linus Pauling e fazendo em diagonal um zigue-zague. Quando tu preencher todinho, fizer toda a distribuição dos 26 elétrons, você vai olhar
Qual foi o subnível que foi preenchido por último? Esse é o mais energético. E qual é a camada mais externa que eu preenchi ali? Ou seja, qual é o maior número que representa a camada? Lembram que quando a gente está distribuindo por subníveis, a gente tem, por exemplo, 1S2, 2S2, 2P6. Tudo que está com o número 2, o grande na frente, ele é uma única camada. Então, à medida que o número vai ficando maior, significa que eu estou numa camada mais externa. Porque a camada 1, ela é a camada mais próxima do núcleo. E a camada 7, ela é a mais distante. Então, quando a gente fala de camada de valência, a gente está falando sempre da mais distante para aquele átomo. Tranquilo até aí? Então, vamos fazer a resolução dessa atividade, desse exemplo. Bora lá no slide. Então, eu já sei que tem 26 elétrons. O que eu vou fazer? Distribuir os 26. 1S2, 2S2, 2P6, aqui já tem 10. 3S2, 3P6, 4, tô escrevendo 3 aqui, mas é 4. 4S2, tem quanto aqui já, galera? Vamos somar. 10, com 10 já tem 20. Então, o 3D10 vai ser 3D6, que aí deu 26, fechou? Qual foi o subnível que eu preenchi por último? O 3D6. Então, ele é o mais energético. Qual é a camada mais distante, o subnível mais distante? Aí eu vou ver qual é o maior número. Ó. O número 1 é a primeira camada, o número 2 é a segunda camada, o número 3 é a terceira camada e ele tem o número 4. Então, esse daqui é o subnível mais externo, é o subnível da camada de valência. Então, respectivamente, a resposta vai ser 3D6 e 4S2, que vai dar a letra B. A letra B é o nosso gabarito correto, fazendo a distribuição. O subnível mais externo, o que foi preenchido por último, então mais energético, e o mais externo para o átomo de ferro. Galerinha, distribuição eletrônica requer muita atenção. Mas a gente ainda vai ter uma aula de revisão e depois a atividade para vocês praticarem esse conteúdo, tá bom?